Essa última música que foi cantada, que antecedeu a ceia, está falando, muda meu coração. Lembra dessa parte? Muda meu coração, faz de mim tua vontade, pois só em tua vontade eu posso me completar. É a questão de se sentir completo. Então, essa manhã nós vamos, na continuidade daquilo que a gente está estudando nessas últimas semanas, que é sobre o Sermão do Monte. Nós chegamos essa manhã no versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Isso é muito bonito. Agora, o que significa ser alguém de coração puro? O que é coração puro? Quando você ouve a palavra coração puro ou pureza, o que vem à tua mente? Qual que é a primeira coisa que vem à sua mente? Criança. Se você for e digitar no Google pureza, é o que mais vai aparecer. Criança. É o que mais vai aparecer. E de vez em quando aparece um anjinho. Mas na sua maioria são crianças. É o que eu ia falar. Porque nós dizemos como bebês, nossa, que anjinho, não é? Porque nós associamos a pureza. O que mais vem à sua mente quando você fala de pureza? Sem maldade. Sem pecado. Limpo. Muito interessante. Você vê que uma dessas características de que o texto fala, uma delas é também limpo. Mas a palavra puro é muito mais do que isso. Porque olha só, leite puro, ouro puro. Do que nós estamos falando quando eu cito isso? Leite puro, ouro puro. Autêntico. Livre de contaminação. Sem mistura. Olha só, essa é a palavra, basicamente, quando Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque olha só, o leite, ele pode ser limpo, não é? Mas talvez não seja puro. O ouro pode ser limpo, mas talvez não seja puro, não é? Pode conter uma mistura aí. E quando ele diz que nós deveríamos, ou os que têm o coração puro, eles veriam a Deus, quando ele usa esse termo de pureza de coração, o que ele está dizendo é que não tem misturas. Que não é misturado. E um dos melhores exemplos bíblicos dessa figura, desse personagem de coração puro, seria realmente o próprio Davi. Aí você pergunta, o Davi? Não esse que a gente tem aqui, mas o rei Davi da Bíblia. É um exemplo de coração puro? Sim, ele é um exemplo de coração puro, porém ele não deixou de pecar. Ele, invariavelmente, em muitos momentos da vida dele, pecou. E pecou legal, né? Então, pureza ainda não significa livre de pecado. Pureza significa sem mistura. Alguém que não se mistura com algumas coisas. E quando nós olhamos para Romanos 12, a gente vai ver lá, não vos conformeis com esse mundo no qual, mas a renovação pela mesma... É não se misturar com as coisas, porque na mistura acontece o problema. Se você tem, lembra aquela história do ouro, daquela pessoa que colocou a coroa dentro da água e jogou a água fora, ele tinha o peso exato do ouro. Isso aconteceu na história, não sei quem foi, Arquimedes. Eu ia dizer Arquimedes, mas pensei, eu vou falar besteira. Geralmente eu falo a pessoa errada, né? Mas Arquimedes que colocou aquela coroa que era misturada e derramou mais água fora, foi pego na... Eu no Eureka, é isso. Muito bom. Mas embora Davi, como o resto de todos nós, teve os seus fracassos, ele foi, na maior parte do tempo, um homem de lealdade, sem misturas, foi leal a Deus. E quando ele diz, bem-aventurados os puros de coração, basicamente nós poderíamos traduzir assim, bem-aventurados os leais de coração, aqueles que são leais ao Senhor. E aí ele dá a promessa, esses verão a Deus. Então essa manhã vamos passar um tempo falando sobre a questão da pureza de coração.
vocês já devem ter ouvido falar sobre a questão de problemas cardíacos, né? Tem muita gente aí que sofre problemas cardíacos e estão na fila de transplante, esperando um transplante. Então, essa manhã, nós vamos começar com a primeira coisa que fala da doença de coração. Não estou falando de cardíacos, mas de uma doença espiritual, que todos nós temos, todos nós. Todos nós temos uma doença no coração. Todo ser humano tem esse problema. Jeremias 17:9 fala o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença incurável. Já percebeu isso, texto? Que a doença do nosso coração é incurável? Essa impureza de coração é incurável? É algo que você não consegue curar? É o que Jeremias diz. Mas por que nós temos esse coração mau? Marcos, lá no Novo Testamento, no Evangelho, nos dá a explicação por que é mau o nosso coração. Marcos capítulo 7, versículo 21, ele diz o seguinte: pois do coração dos homens vêm maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro, ou seja, nos torna misturados. Vem lá de dentro, do centro do nosso intelecto. Por isso, a doença dele é incurável. Mesmo aqueles de nós que são cristãos por muitos anos, lutam com um coração que vacila em sua lealdade com Deus. Todos nós. Nós podemos ter um histórico de 20, 30, 40, 50 anos no cristianismo, e o nosso coração ainda assim luta com a questão da lealdade ao Senhor. Todos nós, porque a doença é incurável. Tiago 1,8 diz: pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz o homem que duvida. E quando nós temos mente dividida, é aquela coisa, temos um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, estamos misturados, nós não temos pureza. Tiago usa o termo mente, que é o mesmo termo para coração. É a região do nosso intelecto, né? Nossa condição é tão ruim, mas tão ruim, que nós não temos nenhuma esperança de mudança. Nenhuma. Se Deus não nos ajudar. Em nós mesmos, não temos esperança de melhora. Se nós temos uma doença de coração, se uma pessoa é cardíaca, o que ela faz? Quando uma pessoa é cardíaca, ela toma remédio. E quando o remédio não ajuda mais, ela entra naquela fila de transplante, que é o nosso segundo ponto. Transplante de coração. Temos ouvido muito sobre transplante. Não só de coração, mas de muitas outras coisas. Por exemplo, transplante de árvores, de plantas, de vegetais, que hoje em dia está em voga aí. Eles pegam daqui e plantam para lá para fazer os transplantes de uma região para outra. Quando são transplantados, na verdade são ativados em um outro lugar específico. Eles são ativados em outro lugar. E os cristãos, todos nós temos uma grande notícia. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós, a partir do momento em que conhecemos a Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, nós recebemos um transplante de coração. Recebemos um transplante. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que surgiram coisas novas. E Jeremias 24,7 também diz: eu lhes darei um coração novo, capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas para voltar de todo o coração é preciso ter um coração novo, porque aquele antigo, a doença é incurável, não recupera mais. Por isso a conversão, a necessidade da conversão. Não adianta a pessoa falar aqui, dizer eu sou uma boa pessoa, eu faço as coisas certas. Se não acontecer uma conversão, a doença do coração está lá, e ela não será capaz de se voltar completamente para Deus. Impossível. Impossível. É preciso haver esse encontro com o Senhor, é preciso haver esse momento de conhecimento e de entrega ao Senhor, senão o coração continua mal. Não adianta você fazer boas ações, não adianta ser bonzinho, ser um ótimo pai, isso é mais do que a nossa obrigação, mas não nos ajuda espiritualmente, porque nossa condição é ruim.
E em nós não temos força suficiente para a mudança, precisamos de Deus. E quando nós entregamos o nosso coração a Ele, Ele nos dá uma nova vida, um novo coração. Portanto, as coisas antigas já ficaram para trás. Eis que surgiram coisas novas. E em Hebreus capítulo 10, versículo 16, ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Isso é uma coisa que Deus decidiu fazer. Portanto, gente, não existe cristão nascido de novo sem um transplante de coração, sem receber esse coração novo. Você pode até fazer as coisas certinhas, você pode até fazer tudo da forma como deve ser feito, mas se não acontecer uma mudança aqui, ainda assim o nosso coração é ruim. Já citei esse exemplo aqui alguma vez. O fato de você morar numa garagem não faz de você um carro, não é verdade? Você quer ser um carro, então você vai passar a morar numa garagem. Você continua sendo um ser humano. O fato de você pertencer a uma igreja evangélica não torna você um cristão. O fato de você vir a uma igreja não faz de você um filho de Deus. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter um coração novo. É isso que o transplante de coração é. Depois vem o terceiro estágio desse movimento todo. Primeiro a gente descobriu, temos um problema cardíaco aí. Depois que nós precisamos de um transplante de coração. E em terceiro, como é que esse novo coração se desenvolve em nós? Porque existe o perigo de rejeição quando nós recebemos um transplante de coração, não é verdade? Fisicamente falando. Ele pode rejeitar, o nosso corpo pode rejeitar um órgão que pode salvar ele, mas o nosso corpo não quer saber, ele rejeita. Agora, como nós, como cristãos, podemos desenvolver em nós princípios para que nós não rejeitemos essa vida nova e nos afastemos de algo que pode nos levar para a vida eterna? Porque muitas pessoas caem no processo e se afastam e não seguem aquele caminho. E de fato se perdem no meio do caminho e voltam a ter um problema de coração. Quando um bebê nasce, ele ou ela tem todas as partes do corpo, não é? Todas as partes. Você olha para ele, ele é um ser humano completo, completinho. Ele tem as mãos, tem os olhos, tem os ouvidos, tem o nariz, tem a boca, ele tem a cabeça, tudo certinho, tudo no lugar. Agora, ele precisa desenvolver, não é verdade? É a mesma coisa eu e você. Quando nós nos entregamos ao Senhor, nós somos bebês. Começamos no beabá do Evangelho. Às vezes a gente acha assim que nós não somos capazes nem de mostrar os princípios cristãos para os nossos filhos. É normal, porque nós estamos engatinhando, estamos crescendo, desenvolvendo no caminhar cristão. E é assim que isso acontece na nossa vida. Mas a minha pergunta para você: o que é mais importante na sua vida? Quais são os valores mais importantes para você? Por aqueles que você vive, são seu trabalho? É a coisa mais importante para você? As fantasias dos seus pensamentos, talvez, são as coisas mais importantes? Você vive por elas? Seu computador, de repente? Sua televisão ou música? Talvez sua esposa, filhos ou outra pessoa? Algum esporte, um hobby, sua casa ou carro, ou você mesmo? O que é mais importante para você? Pelo que você acorda de manhã e diz: eu vou viver mais esse dia? Pelo que? O que é o mais importante? Você já pensou sobre isso? Se eu fosse até você essa manhã e botasse o dedo em você e dissesse assim: você é um adúltero, o que você faria? Você é um adúltero. Se eu chegasse nessa manhã para você e apontasse para você: você é um adúltero, provavelmente você sairia no tapa comigo, eu acho. Mas olha só. No entanto, quantos de nós são culpados do pior tipo de adultério que pode existir, que é o adultério espiritual? O pior adultério que pode existir é o adultério espiritual. É a mistura, gente. É quando você tem um coração misturado, que é colocar algo ou alguém à frente de Deus.
E olha só, Tiago 4,4 diz: adúlteros. Ele vai com o dedo no rosto daquelas pessoas que estão recebendo a carta. Diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ele está dizendo, quem se mistura com as coisas, ou seja, uma vela para Deus, uma para o diabo, aquela coisa assim, se mistura, se torna inimigo de Deus. Ele fala as palavras claras, ele não mede as palavras, ele diz: vocês adulteram espiritualmente, porque vocês se misturaram, vocês permitiram que o coração de vocês se misturasse, e esse é o pior tipo de adultério que pode existir. Quando o nosso coração se torna misturado. É por isso que não são puros os nossos corações. Por isso. Mas o que nós podemos fazer sobre isso? Depois de confessar os nossos pecados, assim como Tiago 4,7 diz, nós precisamos reafirmar nossa lealdade com o Senhor. E é isso que eu disse aqui essa manhã com relação à ceia, é reafirmar mais uma vez a minha lealdade com o Senhor. Dizer: Deus, eu confio no teu sacrifício, eu sei que ele foi suficiente para perdoar os meus pecados. Me ajuda a vencer nessa área que eu mais coleciono derrotas do que vitórias. Me ajuda. É preciso reafirmar a nossa lealdade com o Senhor. Seria bom para adaptar algumas das nossas orações com alguns dos salmos de Davi, sabia? Eu acho que nós deveríamos orar alguns salmos de Davi e adaptar elas para a nossa vida como um tipo de oração. Só 2 exemplos para nós essa manhã. Salmos 86, versículo 11 diz assim: ensina-me o teu caminho. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Isso deveria ser uma oração nossa diariamente. Deus, por favor, me ensina o teu caminho. Dá-me um coração que anda na tua verdade, que anseia pela tua verdade, que deseja a tua verdade, porque eu não tenho vontade. Eu não anseio, humanamente falando, eu não tenho vontade. Mas me ajuda, me ensina, dá-me um coração fiel. Porque a minha vontade é de prostituição espiritual, é de adultério espiritual. Eu não tenho vontade de fidelidade. Me ajuda. Isso é uma oração de Davi. Outra oração dele, Salmo 63, versículo 1 e 2, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente, e a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água estou. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e tua glória. Deus, por favor, me ajuda. Estou num terreno seco, árido, com sede, não consigo. Estou prestes a desistir, mas eu quero contemplar você no teu santuário. Porque quando nós pedimos isso, Deus se mostra para nós e nos dá um fortalecimento de novo para aquilo que você precisa. Deus, me ajuda, eu preciso do Senhor. Eu e você não temos nada em nós que possa fazer esse trabalho. Esse trabalho é de Deus. E lembre-se, pelo fato de Jesus estar conosco sempre, podemos permanecer nele sempre. Mateus 28 diz, Jesus, é uma promessa dele, diz: eu estou convosco todos os dias. E pelo fato dele estar, nós podemos permanecer nele. E à medida que fizermos isso, nós começamos a moldar o nosso padrão ao padrão de Deus. Não vai mais se tornar tão difícil. Quando nós não fazemos, nós achamos que o padrão de Deus é abusivo, mas quando nós passamos a conviver com Deus, nós percebemos que o padrão dele é um padrão para trazer para nós vida, alegria, aquela inteireza de coração que nós cantamos ali. Dá-me um coração novo para que eu possa sentir preenchido, mas só vamos ter quando nós passarmos a conviver com o Senhor. Manter um coração puro é um processo contínuo. Não acontece uma vez e pronto, você tem. É um processo contínuo e o Senhor vai capacitar você a fazê-lo. Mas precisamos nos esforçar para isso. Nós precisamos nos esforçar. Depois de descobrir a doença do coração, de ter um coração transplantado, um coração novo, e também descobrirmos o desenvolvimento, como o coração se desenvolve, nós podemos agora descobrir o prazer que é de ter um coração puro. Qual é o prazer de ter um coração puro? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão ao Senhor. Olha que prazer. Verão ao Senhor. O que isso significa? Isso significa que há uma recompensa.
Primeiro de tudo, cada pessoa que entregou a vida a Cristo vai literalmente ver a Deus. Nós vamos ver a Deus, literalmente. 1 João 3, 2 e 3 diz o seguinte: amados, agora que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Sabe quando isso vai acontecer? No dia que nós estivermos diante dEle. Mas antes disso, à medida que nós o buscarmos, e buscamos também a manter um coração puro, Deus irá se revelar a nós em muitas áreas da nossa vida. Não precisamos morrer para ver Deus. Aqui em vida, nós já podemos começar a experimentar a revelação de Deus em nossa vida, mesmo antes da vida eterna. Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: os puros de coração verão a Deus em pelo menos 3 áreas diferentes. A primeira, os puros de coração verão a Deus na criação. Quando você sai e olha a beleza da criação, você diz: puxa vida, eu consigo ver a impressão digital de Deus na prainha. Sabe aquela primeira visão, quando você faz aquela curva e você começa a descer, e você vê aquela prainha assim, e você vê aquelas ilhas, eu invariavelmente sempre paro ali, e atravesso aquela rua e fico naquela ponta, só vislumbrando a criação que Deus fez. Essa é minha parte favorita do recreio. Eu vou ali e fico observando aquilo, a beleza da criação. E quando nós conseguimos ver Deus nessa criação, nós estamos num processo de purificação de coração, de um coração puro, que sabe da glória a Deus pelo que nós temos, pelo que você vê. Nós moramos numa cidade, gente, eu conheço muitas cidades, mas Rio de Janeiro é a mais bonita do mundo, pode acreditar. Essa cidade é linda, e nós podemos ver Deus nessas coisas, na criação. A segunda coisa que os puros de coração podem ver a Deus é nas circunstâncias. Pensa um pouco nas suas circunstâncias. Por onde Deus tem guiado você, pelas curas que Ele já trouxe para a sua vida, pelos livramentos que Ele já lhe deu. Nós podemos ver Deus nas circunstâncias da nossa vida, na nossa família, de ter sido gracioso, de nos ter dado família, de nos ter dado um trabalho, de nos ter dado uma formação profissional, de ter o prazer de chegar a falar para alguém que ama, que é bonito ou bonita. Já percebeu nisso? Nós temos essa alegria. As circunstâncias da nossa vida revelam Deus em nós. E a terceira coisa que os puros de coração já podem ver aqui, ou já podem ver da revelação de Deus aqui, é isso aqui. É a sua palavra. Quando se tem pureza de coração, você vai ver a verdade de Deus saltando dessas páginas direto para o seu coração. Deus se revela nisso aqui, na sua vida. Uma das razões por que Deus fala aos corações puros, sabe qual é? Uma das razões por que Deus fala a corações puros, porque um coração puro está disposto, ou quer que Deus fale, está disposto a ouvir. Um coração que não é misturado, um coração puro está disposto que Deus fale, ou deseja que Deus fale. Quero encerrar nessa manhã com o Salmo 119, 18, que diz: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ou seja, Deus, abra os meus olhos para que eu consiga ler e ver as maravilhas do Senhor aqui. Eu dei para vocês 3 exemplos de orações simples dos Salmos. Mas pegue os Salmos e comece a ler os Salmos como uma oração tua, a cada manhã. Ou um provérbio, que são muito práticos da vida diária desses homens, que disseram: Deus, não aguento, não consigo, não posso. Mas olha, quando nós chegamos diante do Senhor e pedimos: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Se o teu coração for honesto com essa oração, Deus vai abrir. Deus vai abrir os teus olhos. Para você que já recebeu um transplante de coração e ainda não está no desenvolvimento de um coração puro, o meu encorajamento: vá em frente. Existem formas de obter, para que você tenha o prazer de ter esse coração puro, a alegria de possuir isso, de poder celebrar isso. Se você já está no 4º estágio, já está celebrando, eu quero encorajar você a continuar assim. Mas se você não tem nenhum desses,
está no primeiro ainda, só sabendo da doença do coração, você precisa, urgentemente. E aqui não tem fila de transplante, viu, gente? Não tem fila de transplante. Você pode chegar e ser atendido. Nós não falamos que Jesus é o médico dos médicos? Então, você entra nesse pronto-socorro, já é logo encaminhado para a cirurgia, é feito e você já recebe o coração novo. Você já sai com o coração novo hoje. Mas é uma decisão que cada um deve tomar. Coração novo é você quando descobre que teu coração não está mais funcionando do jeito que deveria e precisa de um transplante. E Deus está lá para você. Essa manhã nós temos pelo menos 2 pessoas pelas quais nós devemos orar muito durante essa semana. José, que é irmão da Leni, fará um transplante na terça-feira, certo, Leni? Vai avaliar. José está com câncer na cabeça. Sim. Temos a amiga da Cíntia, quantos anos ela tem? 26? 24 anos, que está com câncer também. Ela começou a quimioterapia não deu resultado. E ela passará então por uma intervenção agora, sábado que vem. Uma moça jovem, 24 anos, já é difícil para nós. Quando é uma pessoa de idade, já é difícil. Quanto mais uma pessoa jovem. E passando por tudo que já passou, né? Então nós gostaríamos de orar essa manhã por essas pessoas. Tem mais alguém que precisa de oração aqui essa manhã? Sim, Lau. Pode falar, Betina. Pode falar. Vamos começar por esse lado aqui. Pode falar. Sim. Que isso? Sim. Uau. Nicole. Qual é o nome da tua amiga mesmo? Tauana, Nicole e José. Pode falar, Lau. Tá bom, vamos orar assim por você. Então nós temos muito pelo que orar durante essa semana. Vamos lembrar da Tauane. Tauane, por causa ela tem câncer no ovário. Câncer no ovário, ok. O José tem câncer no cérebro. Nicole, pedra no rim. E a Lau pela viagem. Oi? Pelo seu avô. 96. Vamos orar então por essas pessoas. Querido Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, primeiro nós queremos celebrar o Senhor, porque recebemos do Senhor um coração novo. Recebemos um coração novo do Senhor que tem a habilidade hoje de enxergar o Senhor, de se alegrar no Senhor, de deleitar no Senhor, de sentir prazer no Senhor, nas tuas leis, no padrão que o Senhor tem para os teus filhos, de viver uma vida íntima com o Senhor, de estar próximo do Senhor. Agradecemos ao Senhor por isso, pelas bênçãos, pelos livramentos, pelos familiares, pela família que o Senhor nos deu. Mas nessa manhã também chegamos diante do Senhor nessa manhã também com alguns nomes de pessoas que passam por momentos muito difíceis. Oramos nessa manhã pela Tauane, Senhor, essa moça tão jovem, que já enfrenta uma das batalhas tão difíceis da vida, contra um câncer. Deus, nós pedimos nessa manhã, em primeiro lugar, que o Senhor tire do coração dela o temor, o medo que ela está sentindo, mas que o Senhor, nesse dia, inunde o coração dela com a tua paz, com o teu consolo, e assim também pedimos pelo José. Deus, por favor, fortaleça essas 2 pessoas, nessa caminhada tão difícil. Nós pedimos que o Senhor os ajude
Também capacite os médicos que cuidarão dessas pessoas, que o Senhor possa usá-los para a cura dessas pessoas. Por favor, Senhor, que os remédios surtam efeito, que os médicos tenham a habilidade de ir direto e fazer essa cirurgia com sucesso. Também eu oro pela vida da Nicole, essa menina tão nova, também com pedras nos rins, que os médicos descubram uma forma rápida de retirar isso e que ela possa voltar a ter uma vida normal, sem dor. Por favor, cuida dela. E oramos também pela nossa querida irmã Lau, pela viagem, pela preocupação dos preparativos para essa viagem, deixar a família aqui para sair, ir de encontro ao pai que está doente, pelo avô. Deus, eu peço que o Senhor cuide dela no processo todo. Dê a ela também a tua graça, a tua misericórdia, é o que eu peço em nome de Jesus. E por nós aqui hoje, nessa manhã, nós oramos para que o Senhor nos abençoe ainda nesse dia. Que nós possamos continuamente experimentar a tua graça, do teu poder, da tua misericórdia em nossa vida. Que o Senhor se revele a nós nesse dia com o teu poder. Que o Senhor se mostre e que o Senhor nos atraia a ti. Esse é o meu desejo. Eu oro para que a graça do Senhor Jesus, para que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Eu oro sim, em o nome de Jesus. Amém. Ao nosso visitante, bem-vindo. Foi um prazer ter você aqui. Deus abençoe você e sua família. Vejo vocês no domingo que vem, no culto às 10 horas da manhã, e também depois nós teremos a assembleia depois do culto, 11h30 mais ou menos. Deus abençoe vocês, tenham ainda um ótimo domingo. Não saia daqui sem antes abraçar bastante. Deus abençoe.